Muito bem, vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa tarde, pelo privilégio gracioso e especial que o Senhor nos dá de nos assentarmos para examinarmos a tua palavra. Obrigado, Deus, porque ainda temos essa liberdade, ainda podemos pensar biblicamente. Te agradecemos, pedimos que teu Espírito nos ajude a compreender aquilo que vamos meditar nesse dia, que o Senhor seja honrado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, só eu e o Galvão Bueno. Eu já reparei isso, o Galvão Bueno toda vez que vai começar uma transmissão, ele diz, como é que é? Vem, amigo, da Rede Globo. Eu toda vez que começar um estudo, eu reparei esse capoete que eu tenho. Muito bem, irmãos. Vamos lá. Hoje, finalmente, depois da introdução à questão apocalíptica, ao Apocalipse, creio que nós ficamos aí uns 8 ou 9 domingos só para introduzir o livro. Hoje nós podemos entrar no livro, começar a examinar passo a passo a mensagem desse livro. Eu ainda não tive tempo, essa é uma palavra que está até difícil falar ultimamente, tempo. Eu ainda não tive tempo de sentar e escrever o texto que eu queria sobre o Apocalipse. Enquanto eu não faço isso, eu sempre tenho recomendado a todos que querem um resumo da mensagem, que é tipo um guia rápido de consulta do Apocalipse. 2 textos. Um de um biblista católico chamado Carlos Mesters. Eu vou colocar aqui para Deus aproximar a câmera para pegar aí o nome do homem. Carlos Mesters. Vou até aumentar o tamanho da letra. Carlos Mesters é um biblista católico, para mim um dos melhores biblistas que eu conheço. Tudo que esse cara tem proposto em termos de área bíblica é um negócio assim fantástico. O que não quer dizer que eu concorde com a teologia que ele constrói. Eu estou me referindo ao trabalho bíblico dele. Porque tem uma hora que ele vai fazer umas construções teológicas que você diz assim, Senhor amado, como é que o cara consegue fugir daquilo que ele acabou de expor, daquilo que ele acabou de explicar? Então, mas Carlos Mesters nessa área de Apocalipse ele é muito bom. Ele tem agora um comentário mesmo, umas 450 páginas pela editora Voz, que é um comentário ainda introdutório, mas ele tem um livreto introdutório ao Apocalipse, que é aquele livreto de consulta rápida, tá? Chamado Esperança de um Povo que Luta. Uma chave de leitura para o Apocalipse, é o subtítulo dessa obra. Publicado, o meu é da época da editora Paulinas, mas me parece que quem está publicando agora é Paulus. Depois houve uma divisão lá entre eles, de linha de publicação. A Paulus ficou com uma... E é um livreto barato, custa uns R$12, e é muito legal esse texto dele. Um outro texto, e esse aí a gente pode mandar para quem pedir, pendrive, manda pela internet, o pessoal que acompanha lá em casa o curso do Apocalipse, se quiser, é só mandar um e-mail lá pro e-mail da igreja. Eu nem sei mais qual é o e-mail da igreja, porque é blog. Não, é pro e-mail meu, acho que é episcopaldf@hotmail.com. Há um trabalho de um amigo meu da igreja presbiteriana, ele é professor
professor da Universidade de Mackenzie. Acho que já deu para pegar, vou apagar para... Ele é pastor da Presbiteriana também, ele é doutor em análise literária, em literatura alguma coisa pela Unicamp. O nome dele é João Cesário Leonel. João Cesário Leonel. O texto chama-se Estudos no Apocalipse. Isso aqui foi um trabalho que ele fez quando ele pastoreava a igreja presbiteriana de Itapetininga. Então ele pegou e fez o que eu estou querendo fazer. Ele teve tempo para escrever um texto em 16 lições, comentando passo a passo o Apocalipse. É um texto curto, tem 47 páginas, mas que é aquela coisa assim, bateu uma dúvida, peraí, não lembro disso aqui, pega esse texto e você tem lá a resposta, tá? Então fica aí a dica desses dois textos. Esse do Leonel está aqui, quem quiser aqui pegar com o pendrive alguma coisa, é só sugar aqui, tá? Muito bem, então vamos pegar o texto do Apocalipse e vamos começar nosso trabalho. Quando a gente começa o trabalho do livro, é importante a gente sempre partir daquilo que é chamada estrutura do livro. Como que o livro está organizado. E depois que você pega a estrutura do livro, é importante que você também saiba como cada parte daquela estrutura está estruturada. Tá? Então deixa eu só achar um negócio aqui que eu já... Cara, organizado assim que nem eu é maravilhoso. Então, para você entender o que eu estou falando, é mais ou menos assim. Eu primeiro preciso entender a estrutura que o livro tem. Eu achei a estrutura. Eu descobri que dentro dessa estrutura existem, vamos dizer, um bloco, 2 blocos, 3 blocos, 4 blocos. E dentro desses blocos existe uma estrutura deles. Então, na hora de começar o comentário, eu tenho que descobrir qual é a estrutura que cada bloco tem. E a partir daí, eu tecer o comentário do texto. Por quê? Há um erro comum na interpretação, que é o pessoal achar que comentário bíblico é comentário versículo por versículo. Fuja de comentário versículo por versículo. Comentário versículo por versículo, ele é uma viagem na maionese, por uma questão muito simples. Até o século XII da era cristã, nós estamos falando de ano 1100 e trololó, 1100 e bolinha aí, não havia capítulo e versículo na Bíblia. Capítulo e versículo foram criados para atender a 2 propósitos. Primeiro, um propósito litúrgico. Como havia aquela coisa do liturgo ler e a igreja responder, eles criaram para facilitar. O liturgo lê os versículos ímpares, a igreja lê os versículos pares. Então havia essa coisa de ajudar na leitura da Bíblia durante o culto. Segundo, ajudar a memorizar passagens. Às vezes você queria citar, está lá no livro de Isaías, página, linha 1256. Era meio complicado, né? Você tem que citar a linha que estava naquela passagem, palavra número 7, 8 da linha tal. Então foi criado capítulo e versículo para facilitar essa memorização e citações da própria Bíblia. Mas capítulo e versículo nunca fez parte
de interpretação da Bíblia. E aí o que tem de comentário versículo por versículo é uma tragédia. Então a gente tem que pegar e ler dentro desses blocos, para poder dizer, essa aqui é a mensagem, e essa mensagem está estruturada assim, ela foi estruturada dessa maneira, ok? Então, dentro dessa perspectiva geral, há um trabalho de William Hendrickson, que é muito recomendado, e eu particularmente creio que seja essa realmente a estrutura que nós temos no Apocalipse, porque nós dissemos, qual é o grande problema da estrutura do Apocalipse? Já disse alguém que o número de comentaristas que tiver de Apocalipse é o número de estruturas que os caras enxergam. É difícil, é uma estrutura difícil de ser percebida. Mas William Hendrickson, pastor presbiteriano, um grande biblista americano da década de 80, já falecido, ele escreveu um livro chamado Mais que Vencedores, também da cultura cristã, e nesse livro ele defende a tese de que Apocalipse foi estruturado na base de paralelismo progressivo. Para muitos isso é um palavrão. Paralelismo progressivo. Paralelismo era um conceito redacional judaico que havia surgido com a poesia hebraica. Então, por exemplo, os salmos todinhos são construídos à luz de paralelismos. O livro de Provérbios à luz de paralelismos. Paralelismos são linhas que desenvolvem ideias e que vão se encontrando de alguma forma. Então eu lanço uma ideia na primeira linha, na segunda linha eu desenvolvo aquela ideia inicial. Elas se encontram nesse desenvolvimento. Isso pode ser de três tipos. Um paralelismo sinonímico, quando a segunda linha apenas reforça o que a primeira disse. Tem o mesmo significado, não muda nada, ela existe apenas para reforçar a ideia da primeira. Paralelismo antitético, onde a segunda linha está em contradição ou em oposição à primeira linha. Na língua portuguesa a gente diz que ela é adversativa, geralmente começa com mais, porém, entretanto, todavia. A segunda linha é o contraste. E ele pode ser um paralelismo sintético. O sintético, ele é o desenvolvimento da primeira. A primeira abriu a ideia, a segunda então aprofundou ou esclarece a primeira. Nesse sentido, o sintético ele pode ser progressivo. Se ele for progressivo, então haverá 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Ele começa a progredir a primeira linha. E dentro dessa progressividade, aí tem uma série de coisas que pode acontecer, jogo de construção redacional. Ele pode ser emblemático, ele pode ser climático, ele pode ser enigmático, e aí a construção vai crescendo. Então ele é progressivo quando ele vai dando um crescente na ideia. Pois bem, o que o William Hendrickson percebeu? Ele percebeu que a maneira como João escreveu o Apocalipse foi exatamente à luz de uma progressividade de ideias, a partir de linhas ou ideias paralelas do desenvolvimento do texto apocalíptico. E aí, quem tem caderno, a gente vai colocar aqui o que o William Hendrickson percebeu sobre essa estrutura. O primeiro paralelismo, segundo Hendrickson, está no capítulo de 1 a 3. Nesse paralelismo, ele vê o Cristo ressurreto,
e sua igreja. Segundo o paralelismo, segundo Hendrickson, pega o capítulo 4 até o capítulo 7. E nesse paralelismo, João é arrebatado aos céus, vê Deus assentado no seu trono e vê o Cordeiro e os rolos que são abertos. Então ele tem a visão de Deus, do Cordeiro e dos selos, para ser exato. Dos selos. No terceiro paralelismo, nós vamos ter o capítulo 8 até o capítulo 11. Nesse paralelismo, nós temos as 7 trombetas de juízo. A gente vai analisar isso com calma, só para a gente saber por onde a gente vai caminhar, qual é a trilha que a gente vai. O quarto paralelismo capítulo 12 até o capítulo 14. Nesse quarto paralelismo começa a visão da mulher perseguida pelo dragão e a oposição à igreja. Ele tem como tema então a oposição à igreja. Quinto paralelismo, capítulos 15 a 16. Nesse paralelismo nós encontramos as 7 taças da ira de Deus, anunciando a ira de Deus. O sexto paralelismo capítulo 17 a 19, onde nós temos a queda da Babilônia e das bestas. É aqui que os caras estão vendo a maluquice lá que o Papa, a renúncia do Papa está trazendo o anticristo. Para os desavisados, que vai demorar a gente chegar aqui nesse sexto paralelismo, a besta que fala o Apocalipse não tem nada a ver com o Papa. Tem a ver com a questão dos imperadores romanos e aqueles que faziam a perseguição da igreja cristã. Mas como os caras gostam de viajar na maionese, então aí tem essas confusões, né? E o sétimo paralelismo capítulo 20 a 22. Juízo de Deus e a restauração da história. Muito bem, então aqui nós temos os 7 paralelismos que João apresenta para que a gente entenda o livro do Apocalipse. Então, a partir disso daí, a gente pode trabalhar o comentário do texto, ok? Muito bem. Então, ao abrir o capítulo 1,
nós estamos lidando com o primeiro paralelismo progressivo do Apocalipse. Ele vai ter uma crescente para apresentar o Cristo ressurreto e a igreja dele no contexto da perseguição. Então nós temos que lidar com capítulos 1 a 3 inicialmente como a base de interpretação do texto que a gente vai usar. Legal? Então vamos lá, capítulo 1. Como é que o capítulo 1 está organizado? Nós temos aqui dentro desse paralelismo o capítulo 1 e os capítulos 2 a 3 formando a estrutura desse paralelismo. São dois momentos bem distintos. O capítulo 1 é a abertura do livro. Capítulo 2, as cartas à igreja do Senhor. Então, observe que aqui a gente já está fazendo a estruturação interna. Ok? Para ser um pouquinho mais didático. O primeiro paralelismo, ele está dividido em dois momentos. Ponto 1. Abertura do livro. Capítulo 1. E nós vamos deixar um espaço aqui, do ponto 2, que são as cartas às igrejas. Capítulos 2 a 3. Nós vamos começar a examinar agora o capítulo 1, que está dentro desse paralelismo. Como é que o capítulo 1 está estruturado? Bom, então o capítulo 1 ele está estruturado em três partes. Três partes exatamente. Primeiro, o título do livro. Vão dos versículos 1 a 3. Aí nós temos a carta de abertura. Versículos 4 a 8. E então nós temos a vocação do profeta. Versículos 9 a 20. Pronto, aqui está o roteiro para a gente começar a examinar o capítulo 1. Na primeira parte, que nós chamamos título do livro, essa parte vai até o versículo 3. Então vamos ler e começar o exame. Diz assim: revelação que Deus confiou a Jesus Cristo para que mostrasse a seus servos o que deve acontecer logo. E ele a manifestou enviando o seu anjo a João, o qual testemunha tudo o que viu, o qual testemunha que tudo o que viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Feliz quem lê e os que escutam as palavras desta profecia, se observam o que está escrito nela, pois o tempo está próximo. Como que esse título do livro está organizado? Vamos ter que afunilar agora mais um pouquinho. Só esse título aqui agora, ele está estruturado também.
Ao escrever, João estruturou em duas partes. Primeira parte, o título propriamente dito, versículos 1 a 2. E versículo 3, bênçãos derramadas sobre os leitores do livro. Primeira parte que nós vamos comentar, então, é o título, versículos 1 e 2. O que João nos fala nesse título? Muito bem, ele começa dizendo assim: revelação que Deus confiou a Jesus Cristo. Hoje eu emagreço. Agora você já entendeu lá. Primeira coisa, revelação. Ele usa uma palavra deixa eu pegar meu texto grego aqui, que precisa ser entendida a partir de agora. Ela será a chave para o entendimento de todo o livro. Essa palavrinha aqui, Apocalipse, ele abre o livro dizendo: Apocalipse, Jesus Cristo, enedokenautou ho theos deixai. O que ele queria dizer com Apocalipse? A maioria dos tradutores fez uma opção que eu discordo da opção, que é traduzir esse termo. Eles traduziram por revelação. Por que eu discordo dessa tradução? Não é porque ela está errada. Apocalipse significa revelação. Mas o que as pessoas tinham em mente quando liam essa palavra? Elas tinham em mente um conceito escatológico, ou elas tinham em mente um conceito de resistência para dias maus? Você está entendendo qual é o problema? Por que tem muita gente na igreja que pega o Apocalipse e quer ver o anticristo, Chernobyl, o Papa, o computador, o código de barra? Caiu um meteoro, estava no Apocalipse. Gente, cai meteoro todo dia. Mas por que essa noia? Porque lá na nossa tradução diz revelação. Aí os caras acham que Apocalipse é revelação no sentido lá Nostradamus. Lá Nostradamus, temos um código secreto aqui que revela o que vai acontecer no futuro. Exatamente por causa desse desequilíbrio cultural da palavra, é que eu particularmente não traduziria a palavra, eu não teria como ela estava. Apocalipse. Apocalipse é de Jesus Cristo. Estão entendendo essa problemática? Nós já dissemos durante esses 9 domingos o que é que essa palavra ela significa. Bom, ela significa uma palavra de exortação e estímulo para aqueles que estavam debaixo de perseguição, para que não desistissem da caminhada da fé diante daquilo que eles estavam passando. Então, nesse sentido, o Apocalipse queria revelar para eles, primeiro, como Deus cuidaria deles nesse processo
de perseguição e como Deus julgaria aqueles que os estavam perseguindo. Então, quando abre essa palavra, o livro Apocalipse, nós deveríamos ter em mente, primeiro, uma palavra de exortação à perseverança, e segundo, uma palavra de juízo contra aqueles que perseguem o povo de Deus. Era isso que João queria demonstrar. Muito bem, só que João diz que esse Apocalipse, ele é Apocalipse de Jesus Cristo. O que ele está tentando mostrar para a igreja? De onde vem a fonte da revelação desse livro? O próprio Cristo. Ora, por que isso é importante? Em que se baseia a fé cristã? O que faz a fé cristã permanecer de pé ou cair? Você já se perguntou isso? O que faz a nossa fé permanecer de pé ou cair? Eu não estou dizendo a minha fé, estou dizendo a fé cristã, a fé que eu digo que é verdadeira. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a minha fé. Se Ele no terceiro dia não deixou a sepultura vivo, ressurreto, como nós anunciamos, o apóstolo Paulo diz: não faz sentido ser crente, não faz sentido ser um cristão. Eu só sei que a minha fé é verdadeira, única, inquestionável, incontestável, porque Ele, Jesus, ressuscitou. E agora, quando ele abre o livro e diz: essa revelação, esse Apocalipse, ele é de Jesus, o que ele está dizendo? Primeiro, que Jesus de fato estava vivo, porque de alguma forma ele, João, teria tido contato com Jesus após ele já ter voltado aos céus. Você entendeu a coisa? Não é após Jesus ressuscitar. Vamos lá os eventos. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, 40 dias depois Jesus subiu aos céus. Aí pronto, ninguém mais teve contato com ele. Certo? Errado. Totalmente errado. Como foi que Paulo conheceu Jesus? Foi antes ou depois dele subir aos céus? Depois. Paulo diz que ele esteve na Arábia com Jesus durante 3 anos. Gálatas 1. Ele esteve com Cristo durante 3 anos, aprendendo diretamente de Jesus o evangelho que ele estava pregando. E nós tivemos a oportunidade de examinar durante 10 domingos, em 10 sermões, a introdução só de Gálatas, que foi o evangelho revelado por Jesus durante 3 anos para Paulo lá na Arábia.
E essa semana, na quinta-feira, eu estou indo para São Luís do Maranhão para passar 4 dias falando sobre Gálatas. Jesus passou 3 anos com Paulo, tu acha que eu vou conseguir resumir? A gente pegou só aqueles 4 versículos, foram 10 domingos, só pregação. João agora está dizendo esse mesmo Jesus, que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, ele me revelou o que vai acontecer. Ele esteve comigo. Então essa ideia que no grego a gente chama de genitivo, Apocalipse e Jesus Cristo, refere-se a essa ideia da procedência dessa revelação de Jesus e do contato que João teria tido com Jesus. Ele vai falar que isso se deu por meio de visões. Cristo veio e se revelou a ele em visões. Agora deixa eu cutucar um pouco aqui, onça com vara curta. A gente acha que Cristo só fez isso com os apóstolos? Se você estudar a história do movimento missionário, você vai ver várias histórias de pessoas que tiveram encontros pessoais com Jesus e de tribos não alcançadas que já haviam tido contato com Jesus. A história está cheia de exemplos. Só que, lamentavelmente, a gente tem uma percepção, às vezes, meio racionalista da coisa. Do tipo, não, já subiu aos céus, agora é o Espírito Santo que está aqui, ele só vai vir no dia do seu juízo. Não foi isso que ele disse. Ele disse que ele estaria conosco todos os dias. E em alguns momentos, na sua soberana vontade, ele decide se revelar de fato, pessoalmente, em casos concretos. Casos concretos. Uma vez, eu não saberia contar com a mesma riqueza de detalhes que o Gilton Moraes conta. E aí fica a dica, na sexta-feira é o lançamento do 3º livro dele aqui na nossa igreja. Não é o 3º livro dele, na verdade ele escreveu vários, é o último da trilogia que ele escreveu sobre pregação, homilética do ouvinte à prática. E ele me contou uma vez com um grupo de pessoas de um senhor que ele conheceu da Igreja Batista lá no Nordeste, não lembro se de Pernambuco, Sergipe, não sei o que era. Um homem que tinha uma vida com Deus muito bonita, mas que foi ficando velhinho, já impossibilitado de ir à igreja. E aí, nos últimos dias da vida dele, ele pediu para a filha colocar uma cadeira ao lado da cama dele. E a filha estranhou e perguntou para que ele queria a cadeira. E ele, emocionado, disse que naqueles últimos dias da sua vida, Jesus Cristo vinha conversar com ele no final da tarde. Aí a filha pensou, ele está caduco, né? Coitado, o homem agora deve ter dado mal de Alzheimer, alguma coisa assim. Mas seguindo aquele princípio lógico que diz que doido a gente não contraria, né? Ela pegou e colocou a cadeira para não contrariar o pai que ela julgava tá bom. E o Gilton conheceu esse homem. E Gilton conheceu no final da vida dele mesmo, quando aconteceu essas coisas. E um dia ele chegou para a filha, pediu para ela passar a roupa dele, deixar tudo bonitinho, o melhor terno. Aí ela estranhou de novo, né? O negócio está ficando mais sério do que eu pensei.
Aí ela perguntou por quê. Ela disse, não, é que hoje é o último dia que ele veio me visitar para me levar com ele. Minha filha, vai estar doido, né? Pegou uma roupinha dele lá. Ele se arrumou, se preparou para o horário que ele dizia que Jesus ia conversar com ele. E passado aquele horário que ela volta ao quarto, ele havia morrido. Os racionalistas dirão, não. A gente tem que ter equilíbrio, por que não? Desde quando Cristo não pode vir à história? Ah, porque ele não fez isso comigo? Talvez o problema seja porque ele queira conversar com alguns à parte dessas horas. Não, mas comigo ele não quis. Talvez eu me ache melhor do que o outro. Talvez. Pô, gastei minha vida estudando a Bíblia. Ele nunca deu um tiquinhozinho de uma apariçãozinha, ou pelo menos um oizinho. Oi! Aí, agora vai lá, aparece um velhinho desse. Não. Existem relatos. João teve esse tipo de experiência com o Cristo pós-ascensão, não é o Cristo pós-ressurreição. Ele esteve com Jesus depois de Cristo já ter ido ao céu, e ele vai encontrar com Cristo de novo. E é um negócio assim muito doido, isso daí. Você vê que até o apóstolo Paulo fica desnorteado. Lá em 2 Coríntios 12, quando ele fala, Paulo diz assim, irmãos, eu conheço um homem. Aí lá embaixo ele se entrega, né? Fui eu mesmo. Paulo acha barato. Eu acho que a ideia de Paulo assim, eu não quero dar uma de soberbo aí, dizer para os irmãos que eu estou encontrando com Jesus direto, né? Eu conheço um homem aí que foi até arrebatado até o terceiro céu. Ele viu coisas que não podem ser faladas e tal. Aí depois ele se entrega dizendo que aquilo virou um espinho na carne para ele. É possível. O que a gente tem que entender é apenas duas coisas para tomar cuidado com isso daí. Primeiro, isso não é comum. É um caso extraordinário. Então, quando eu ouço um relato, principalmente de gente que vem na igreja querendo dar relatos, que foi no céu, foi não sei aonde, aí eu preciso dar uma brecada no pé e perguntar qual é o propósito disso. Segundo, a Bíblia diz que esse tipo de experiência nós não temos como dizer. Não é possível. No caso de João, era uma revelação que Jesus queria que ele entregasse à igreja, então isso virou texto inspirado. Por isso nós chamamos de Bíblia. A menos que você acredite que a Bíblia não está completa, Deus está precisando ainda se revelar para alguém para mandar novas mensagens. Aí vem a doida da Mary Baxter, divina revelação do inferno. Se Deus deu para ela aquela revelação, tinha que virar escritura sagrada. Isso significa que a Bíblia não está completa. Deus está precisando revelar coisas ainda. Agora, o que é mais interessante, isso contrasta com a Escritura. Quando a Escritura diz que nós não devemos procurar saber dessas coisas, Deus nos proíbe de envolvimento com o ocultismo ou com qualquer coisa que diga respeito ao inferno. Agora Deus aparece e começa a revelar o inferno em contradição com a sua própria palavra. Não satisfeita, Mary Baxter lança a divina revelação do céu.
Paulo diz que aquilo que se vê no céu não pode ser falado. Como é que agora ela vai lá e revela? Bom, então vamos colocar primeiro e segundo livro de Mary Baxter na Bíblia. Então a gente tem equilíbrio. Esses encontros que nós sabemos na história de Cristo com pessoas são encontros apenas para testemunho da nossa fé e da presença dele na história, e não passa disso. Do Cristo que está vivo, do Cristo que é ressurreto, que não ficou no sepulcro ao terceiro dia. E nesse caso específico do Apocalipse, isso tem uma força um pouquinho maior. Qual é a força disso? O que estava acontecendo com os irmãozinhos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano? O Império pegava, mandava dar uma surra e mandava para casa, só isso. Alguns casos o Império mandava dar uma surra, mas na maioria dos casos, quando o Império pegava, fazia o quê? Mandava para o Coliseu, para as arenas, para os cristãos serem comidos pelas feras selvagens, esquartejados por gladiadores, ou mandava enforcar, decapitar, crucificar. Pedro foi morto crucificado, segundo os documentos da igreja. Paulo foi decapitado. Ora, o que faz esses caras darem a vida? Só uma coisa: se Cristo morreu e ressuscitou, é porque existe algo realmente depois da morte. Que garantia você tem de que após a sua morte existe algo a mais do que essa vida? Que garantia você pode dar? Você pode dar uma garantia? Sim ou não? Sim. Claro que sim. Cristo ressuscitou. Isso é um fato histórico que pode ser examinado pela história e que os céticos não conseguem calar. Não conseguem. 2000 anos de história, os céticos, ateus, o diabo que seja, não conseguem calar essa discussão. Só para você entender, procura lá no YouTube. Quem também estiver vendo aí em casa, na internet, procura no YouTube o debate de William Craig Lenny. Qual é o nome desse cara aqui? Vocês colocarem direitinho lá. William Craig Lenny versus Bart Ehrman. Batman? Não é o Batman, não. Bart Ehrman. Batman. Bart Ehrman é um dos maiores biblistas de Novo Testamento liberal da atualidade. O cara é cético. Ele apostatou totalmente da fé. Mas é um biblista. É um cara cuja vida é dedicada a pesquisar a Bíblia, por mais contraditório que isso possa parecer. Então esse cara não crê na veracidade da ressurreição de Jesus. Ele é um dos principais nomes hoje nessa pesquisa do grupo do Jesus Seminar, que é um movimento que investiga o Jesus histórico. E esse cara foi então convidado para um debate. Os Estados Unidos tem muito disso. Há muitos debates entre acadêmicos lá, e é um barato, cara. Você vai ver lá, esse debate foi recente, tem coisa de 6, 7 anos.
Você olha assim um auditório, 2.000, 3.000 pessoas, lotado. E no Brasil é um barato. Fizeram um debate um tempo atrás aqui sobre predestinação e livre-arbítrio, lá na Assembleia de Deus, aqui em frente ao cemitério. A mega de uma igreja. Tinham 30 pessoas. O nível cultural no Brasil nessa área é muito legal. Veja nesse vídeo, lotado, cara, lotado. Ele contra o William Craig Lane. Esse cara aqui é doutor em teologia e doutor em filosofia. Ele foi até entrevistado recentemente pela Veja, ele esteve no Brasil ano passado, se não me falha a memória. Porque esse cara, onde ele vai, onde ele tem passado, ele tem feito os céticos calarem a boca. Você pode procurar no YouTube, tem um debate dele com o Richard Dawkins. Cara, ele faz o Dawkins perder o rumo. E nesse debate com Bart Ehrman, o assunto era a ressurreição histórica de Jesus. Ele colocou 4 questões para o Bart Ehrman. Só 4. O Bart Ehrman não conseguiu responder uma. O cara ficou fugindo. Ele dizia, mas eu não lhe perguntei isso. Eu quero que você me responda pelo menos uma. Primeira questão. O cara não conseguia responder. Os céticos não conseguem remover. A ressurreição de Jesus é uma pedra de tropeço para os céticos. O que é que João agora está dizendo? Cara, é verdade, a perseguição está aí. A perspectiva de Deus não é, Ele vai te dar vitória, tua vitória vai ter sabor de mel, irmão, regozija da glória a Deus. Não, a perspectiva de Deus é a perseguição está aí, os caras vão te matar mesmo. Entenda, não é que eles vão te matar, te deram uma flechada, pronto, pegou no coração, você morreu. Não, eles vão te matar com requinte de crueldade. Lembra quando quem estava aqui nos primeiros estudos, quando a gente estava examinando quem era o João do Apocalipse, que há uma teoria que diz que foi João, o presbítero da Ásia Menor? Os documentos da igreja falam desse presbítero e dizem que esse presbítero morreu num caldeirão de óleo fervente por causa do testemunho de Jesus. O que é que faz o cara aceitar ir com um caldeirão de óleo fervente, se não for a perspectiva de que essa vida realmente não é nada perto daquilo que aquele que morreu e ressuscitou está nos revelando que será? Por isso João está dizendo, essa revelação, esse Apocalipse veio dele. Ele não está morto. Ele está vivo, ele me comunicou as coisas que agora eu passo a revelar para vocês nesse livro. Talvez seja nessa hora da morte desse jeito que talvez a gente bateu uma revelaçãozinha de Jesus antes de passar dessa vida para outra. Quem leu aquele livro A Cabana, essa é uma tese daquele autor. E ainda que eu tenha algumas objeções teológicas sérias ao livro, eu não sou como aqueles que pegam, do capeta, irmão, não leia, irmão. Não, tem muita coisa boa naquele livro A Cabana. Só que a gente tem que ter filtro. Infelizmente, a cultura teológica brasileira, ela não tem filtros. O povo assim, ou odeia, ou ama de graça. E o pessoal não sabe filtrar o que está lendo teologicamente. Por quê? Porque não tem cultura teológica nesse país. Então eu encontro os extremos quando trata da cabana. Os caras que amam de paixão, que nem aquele personagem na Praça é Nossa, o bigode, amo.
negócio. Não é o bigode missionário, não. Ali é barba, cabelo e bigode. Quando eu amo, eu amo. Quando eu odio, eu odio. Exatamente. E quem leu A Cabana, lembra que a tese dele é que naquele momento em que a menininha foi sequestrada, foi abusada sexualmente, assassinada, Cristo estaria com ela naquele momento, ajudando-a a passar por aquela dor. Isso é possível, isso é verdadeiro. Sinceramente, tem que acontecer alguma coisa numa situação de martírio para você passar com tranquilidade pelo martírio. Quando eu trabalhei na revisão da tradução para a língua portuguesa do livro As Cartas de Calvino, quem nunca leu, cara, tem que ler esse livro. É a correspondência, os bastidores da Reforma Protestante. Teve uma carta de Calvino que me fez chorar. Rapaz, eu nunca chorei lendo, fazendo um trabalho de revisão, de tradução, como eu chorei naquele dia. Em que Calvino manda uma carta para 3 amigos que foram pegos pela Igreja Católica e foram condenados à fogueira. A primeira carta de Calvino não é dizendo, irmão, vamos entrar em oração, batalha, Deus vai livrar dessa perseguição. De amarrar os demônios. Não, a primeira carta de Calvino foi dizendo para esses jovens, estimulando-os a fazerem daquele momento de perseguição e aquele momento de morte, testemunho fiel de Jesus para o mundo. E Calvino fala de que ele, particularmente, aguardava a mesma coisa. Aí esses jovens respondem. Calvino recebe a carta alguns dias antes da execução. E aí na outra carta Calvino vai dizer para eles que ele havia sido confortado por Deus pela carta dos jovens, pela alegria que havia no coração deles de morrerem por Cristo Jesus. E aí, segundo os biógrafos, no dia da execução desses caras, eles passaram pelo fogo, cantando e louvando a Cristo, enquanto seus corpos iam sendo queimados vivos. Tem que ter alguma coisa nisso para o cara suportar esse momento. E não é apenas uma coisa de eu creio. É o que João está tentando dizer ao pessoal naquela época de perseguição: Cristo estará convosco quando passarem por isso. Por quê? Porque Ele está vivo. Ele está vivo. E uma das provas que eu tenho para vocês é que Ele, pessoalmente, me revelou esse texto. Eu estive com Ele. Ele me revelou o texto que agora chega à sua mão. Então veja que nessa pequena frase, Apocalipse de Jesus Cristo, há uma série de implicações para o contexto de perseguição da igreja naquele momento. Muito bem, então devido ao nosso horário, nós vamos parar. Nós estamos, para quem está acompanhando, nós começamos a examinar a abertura do livro, ou o primeiro parágrafo, melhor dizendo. Começamos a examinar o versículo 1, título, Apocalipse de Jesus Cristo. Nós estamos nesse momento aqui, ok? Mas ainda falta examinar isso aqui, Cristo. Qual é o significado disso no contexto da perseguição que eles estavam passando?
Vocês já entenderam por que esse estudo vai aos 3 anos. Eu disse que era um estudo detalhado, então, muito bem. No domingo que vem nós não vamos ter o estudo, eu vou estar chegando de São Luís do Maranhão, daqui 15 dias nós retomamos a partir do Cristo, ok? Que Deus abençoe a todos e vamos nos preparar para a celebração.